Sejam bem-vindos a mais um podcast da Truly Offices, o coworking na Zona Norte do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o prazer de convidar Dr. Luiz Otávio. Dr. Luiz Otávio é advogado especialista em direito do consumidor, atende em todo o Brasil. Ele é membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB e Comissão de Juizados Especial Civil da Leopoldina e sócio da BVN. Seja muito bem-vindo, Luiz, ao nosso podcast da TrulyCast. Obrigado, Catarina, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado, né? Em trabalhar mais uma vez com vocês, né? Que venho trabalhando com vocês já há um tempinho já, onde eu atendo meus clientes aqui na Truly. Então, desde sempre fui muito bem recebido e agora, mais uma vez, sendo muito bem recebido por você e por toda a sua equipe. Que bom, muito obrigada. Agora, antes de começar, eu quero falar para vocês uma coisa. Aqui hoje vai ser uma surra de informação. Falei direito? Muito bom, Catarina. É isso aí. Galera, fica com a gente que hoje vocês vão ter de verdade uma surra de informação. Para quem não sabe, o Dr. Luiz Otávio ele tem uma presença online muito bacana, muito legal. E os vídeos dele, ele usa esse bordão de surra de informação. Então, aqui a gente vai tentar propor a vocês isso, né? Surra de informações olhando, né, para a questão do direito do consumidor. Exato. Que é uma coisa que, assim, todo mundo precisa, né? Mas antes de começar, eu queria falar exatamente sobre isso, né? Essa questão, assim, de marketing digital, né? Sim. Que eu acho muito legal, muito bacana, porque alguns advogados, eles entram num processo muito rígido, né? Porque advogado não pode... como é que eu vou dizer? Relaxar, brincar, descontrair. E isso a gente vê muito no seu Instagram, né, Luiz? Mas antes de você responder, eu queria saber... do pessoal, da equipe, dos clientes, quem está ao vivo aí, se está ouvindo, né? Eu vou entrar aqui agora para ver se a galera está ouvindo a gente. Se pode dar aí para a gente um feedback no nosso canal para dizer aí para a gente se está ouvindo o nosso episódio de hoje. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Onde é aqui na nossa... não estou achando. Alguém da equipe técnica pode ajudar aí, por gentileza? Que eu não estou achando ao vivo. Achei agora. Vamos lá. Deixa eu tirar o áudio aqui, que agora hoje está tudo improvisado. Fala pra gente um pouquinho, Luiz. Como foi essa presença, como começou essa presença online sua, né? E trazendo essa leveza. Então, isso na verdade, Catarina, começou até durante a pandemia, né? Legal. Onde eu tinha o intuito de levar a informação, né? Para as pessoas, e durante a pandemia, qual era a maneira mais eficaz de você levar essa informação? De fato, era o digital, era um online, né? Onde eu ouvi muito dizendo, o digital é o futuro. Na verdade, não. O digital hoje é o presente. O futuro é algo que a gente ainda não conhece. É verdade. Então, eu comecei com um aparelhozinho celular bem mequetrefe, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu também levo para minha vida também que o feito é melhor do que o perfeito. Então eu comecei a fazer, comecei a gravar, e eu comecei de fato, Catarina, nadando, digamos assim, contra a maré, que era quebrar um pouco essa rigidez, né? Que o advogado tem que estar sempre de terno, que o advogado tem que sempre falar de maneira formal. Dá para você ser formal e não ser mega formal, né? Sim. Então, assim, eu quis trazer essa pegada para o meu vídeo, por quê? Como que eu falo para uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico de forma jurídica? Então, eu não queria carregar no juridiquês, né, digamos assim, nos meus vídeos. Então, eu procurei colocar ali, criei um personagem, onde esse personagem se coloca numa situação,
né? Complicada dentro do direito do Tem consumidor. Tem um nome, né? É o meu amigo Teobaldo. Então eu criei esse personagem trazendo ali uma situação do dia a dia, porque você começou o podcast com uma frase bem interessante, né? Se você for parar para pensar, a gente dorme com o direito do consumidor e acorda com o direito do consumidor. Exatamente. Então, assim, o consumidor é o nosso dia a dia. Você abre a bica do seu banheiro, direito do consumidor. Você deita na cama, direito do consumidor. Isso. Então, eu quis trazer essa acessibilidade da informação para os consumidores, para as pessoas de maneira geral. Então, eu me vi nessa situação. Então, o marketing, né? A questão digital, ela começou para mim durante a pandemia, mais uma questão até de necessidade. Sim. E hoje, como eu falei com você aqui em off, depois que a gente começa, a gente não consegue parar mais. Hoje eu sinto falta quando eu deixo de gravar um vídeo, quando eu deixo de fazer uns stories no Instagram, enfim. É como se você deixasse seu público carente de informação. Carente. Isso isso. Eu tenho esse sentimento. Às vezes eu fico, caramba, o que eu vou postar hoje? Qual story que eu posso fazer? Enfim, então... O digital, para mim, e dentro do meu escritório, fez bastante diferença, né? Sem hipocrisia aqui, consegui elevar a marca do meu escritório, atingir locais que eu jamais pensei em atingir, né? Sim. Hoje eu tenho processo no Ceará, já fizemos processo no Espírito Santo, fora do Rio, tenho clientes que me procuram, enfim. Então, o digital, de fato, no meu escritório e na minha vida, veio para ficar. Hoje, a PVN, ela é composta do Luiz Otávio, da Silvia e do Diego. Isso. Cada um numa área. Dentro de uma especialidade. Porque também a gente, dentro do escritório, percebeu, né? Que, assim como na área médica, né? Sim. Tem uns especialistas. Então, não adiantava a gente querer fazer de tudo e acabar não sendo bom em nada, né? Sim. Então, a gente preferiu hoje especializar. De fato, hoje nós temos especialista eu, direito do consumidor, doutora Silvia na área trabalhista e doutor Diego na área civil, que pega ali a questão de direito de família, inventário, divórcio. Então, o BVN é formado por esses 3 sócios. Hoje também temos uma estagiária. Não posso jamais deixar de dar os louvores para a nossa estagiária também, a Carolina, que ajuda bastante a gente lá no dia a dia. Legal, muito bom. É porque, assim, é a parceria de vocês, né? Até a gente acaba, assim, quando a gente entra aqui, né? Doutor Luiz Otávio, doutora Silvia, doutor Diego, vocês estão ali com a gente. É tão bacana ter vocês trabalhando com a gente, que acaba a gente perdendo essa coisa do doutor, né? É Luiz Otávio, é Silvia, é Diego. Porque a gente acaba se tornando ali, é o que eu sempre digo, faz parte da família Trulli, né? De estar todo mundo junto, e se a gente sabe que se a gente precisar de alguma coisa, doutor, vem aqui, ajuda aqui, só tira uma dúvida. Sempre temos isso, né? E você sempre, depois que você chegou e você faz as suas lives aqui no nosso espaço. Né? Isso. Você tem esse hábito de estar fazendo live para levar as pessoas para conhecer todo... E você traz advogados, traz temas muito importantes. Eu até vou falar daqui a pouquinho dos temas que a gente vai hoje trazer, né? Mas assim, e essa questão da live começou também na pandemia com você? A live foi um pouquinho depois, Catarina. Por quê, né? Quando você faz um vídeo na sua casa, você tem a possibilidade, né, de, não gostei, vou apagar aqui, vou deletar, ficou feio, minha blusa tá isso, minha blusa tá aquilo, a luz... Enfim, então a live, falar no ao vivo, não era, né, na verdade, algo assim tão simples. Eu não me via com uma simplicidade. Falando. Exatamente. Entendi. Na época eu preferia enfrentar 20 juízes na minha frente ali, debater com eles, do que na frente de um celular. Entendi. E hoje eu falei, mas eu preciso quebrar isso também. Então comecei a convidar colegas advogados, até de outras áreas também, porque o meu intuito também é levar informação de um modo geral. Sim. Lógico, eu sou focado no direito do consumidor, mas já fiz live sobre direito imobiliário, direito médico, direito penal. Então, assim, eu comecei a fazer live. Né? Comecei a fazer live e isso foi um pouquinho depois. Se eu não me engano, as lives, Catarina, eu comecei mais no ano passado. Legal. Né? E também por conta de ter descoberto vocês. Né? Legal. Porque eu queria um espaço que me desse uma infraestrutura, né? Que na minha casa... te ajudasse nesse processo. Exato, que na minha casa não tem, né? A iluminação não é a melhor. Eu tenho, né? A galera vai até depois comentar aí, mas mesmo com essa carinha, eu tenho 3 filhos, né? É verdade.
Todo mundo junto. Todo mundo junto. E um dos mais novos tem 2 anos. Então, assim... É bebê da pandemia. Bebê da pandemia, exatamente. Então, acaba tendo barulho, acaba tendo tudo. E eu descobri vocês, que me deram até uma flexibilidade bacana em questão ao horário. Por quê? Sim. Não dá para fazer uma live 2, 3 horas da tarde. Eu não vou conseguir passar a informação. O público, né? As pessoas vão estar trabalhando. E vocês me deram a oportunidade de fazer uma live 7, 7h30, me dando essa estrutura. Então, depois que eu descobri vocês, eu ainda assim, aí mergulhei mesmo de cabeça na ideia das lives. Né? Exatamente. Então, eu vou trazer aqui para você que está aqui com a gente hoje, né? Quais são os temas que nós vamos abordar nessa nossa live. E aí, a cereja do bolo nós vamos deixar bem para o final. Vamos falar sobre golpe do Pix. Vamos falar sobre concessionária de água do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre entregador no prédio. Se você mora em prédio residencial, fica com a gente. E nós vamos falar do assunto do momento. 1, 2, 3 milhas. Então, se você está aqui com a gente, continue que nós vamos entrar aqui no nosso processo, né? Na surra de informação. E aí, vamos lá. Primeiro, vamos falar do entregador, que eu acho isso bem bacana. E aí eu vou já começar até, porque assim, no meu prédio, eu moro em prédio, sim. E no meu prédio, entregador não pode subir. Foi uma regra que foi colocada. Quando eu cheguei, já era assim. Uhum. E aí, eu queria que você falasse sobre... E inclusive já pegando o seu gancho, tá, Catarina? O que acontece? A regra do condomínio, tá? Ela é de fato soberana. Sim. Né? Logicamente, sem contrariar as leis vigentes, né? Perfeito. Então, assim, primeiro, não existe uma lei federal, ou seja, uma lei que valha, né, para todo o território nacional sobre essa questão da entrega. Não. Não existe uma lei. Tá. Então, o que acabou acontecendo? Alguns estados ou municípios começaram a regulamentar essa questão sobre o entregador, tá? Tá. Então, assim, aí uma das perguntas que muitos me fazem, mas e se no Rio o entregador for proibido de subir e o meu prédio autorizar? Perfeito. Não tem problema nenhum. Por exemplo, o Estado determina a lei. Isso. E diz pra você, olha, não pode. Mas o condomínio, ele tem a opção dele de deixar subir exatamente. ou não. A regra geral ali, ela existe justamente para regulamentar a ausência do condomínio. Perfeito. Por exemplo, no seu caso, no seu condomínio, o seu condomínio já proibiu. É uma regra. Por mais que a lei autorize, tá? Sim. O seu condomínio, por regras, talvez de segurança, que Perfeito. Normalmente é onde eles mais... Isso. Exatamente, onde eles mais fundamentam essa regra, o seu condomínio pode proibir. Não, no meu condomínio, eu não quero que entre. Então, o entregador vai ter um local, o morador vai ter que chegar naquele local e fazer a retirada. Perfeito, tá? entendi. Só que, isso a gente está no topo da pirâmide, digamos assim, que é a regra do condomínio. Mas e se o meu condomínio for omisso? Ele não fala nem que sim, nem que não. Para onde que eu vou olhar? O próprio iFood, tá? Se você for entrar nas regras, por exemplo, do iFood lá, tá? Ele vem dizendo que ele não orienta que os entregadores entrem. Exatamente. Por quê? Por uma questão também de segurança do morador, do condomínio. Perfeito. E por aí vai, tá? No Rio de Janeiro, existe uma lei, tá? Em que ela é clara sobre essa questão da entrega. E o que essa lei ela fala? Ela fala que a empresa ela tem que criar as limitações dela de entrega. Então, por exemplo, você vai nessas lojas aí de departamento, tá? Sim. Essas grandes. Não vou falar nome para não dar crédito para elas, não. Essas lojas grandes. Compra um armário. A loja pode subir até o seu quarto andar? Já é uma dica que eu já deixo pra galera. Pode dar ali direto pra câmera. Quando vocês forem comprar esses produtos, observem sempre as regras de entrega. Perfeito. Porque tem lojas que dizem, eu só subo até o quarto andar. Tem isso também. Tem lojas que, eu só subo se tiver elevador, se não tiver elevador, eu não subo. Com elevador, eu só subo até o 10º andar, enfim. Sim. A lei, ela fala exatamente isso, que a loja é quem tem que criar as regras de entrega. Nossa. Então, assim, por mais que o seu condomínio permita, por mais que isso... se a loja disser, eu não entro, eu não entrego no seu quarto andar, e lógico, isso tem que ser
amplamente divulgado ao consumidor no momento da compra. Sim. Não adianta avisar depois. Sim. Comprei um armário de 10 portas, Imagina. achando que vai me entregar e não, no final não entrega. Não, tem que ser de forma prévia e o consumidor ter ciência daquela situação. Então, assim, pra gente não se alongar nesse assunto, em relação à entrega, é algo que tem incomodado muito aqui no Rio, tá? Então, assim, antes de você, né, brigar com o entregador, se o entregador vai subir, se o entregador não vai, procura saber as regras da empresa primeiro e as regras do seu condomínio. Para depois você, dentro do seu direito, exigir ou não aquela entrega na sua casa. Eu, Luiz, tá? Para vocês todos, indico, se vocês puderem, vão até o entregador, por uma questão de segurança, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muitos casos, né? Como assim ir até o entregador? Vai até a portaria, ou não deixar a pessoa subir. Isso, se você puder, aqui na portaria ali, né? Sempre tem um porteiro, às vezes esses condomínios maiores têm segurança. Então, se o entregador tinha, né? O entregador, né? Se ele tinha alguma intenção de fazer alguma coisa, ele já vai ficar já mais observando ali não dá pra fazer aqui, tem segurança, tem porteiro. Agora, se ele vai na sua porta da sua casa, às vezes você sozinho, uma pessoa sozinha, aumenta a possibilidade. Entendeu? Entendi. Então, hoje, existem algumas, por exemplo, eu já tive questão de entrega e aí, tipo assim, agora eles estão entrando num processo assim, eu já observei, tanto no escritório quanto em casa. Eles fazem a entrega e se tiver que montar alguma coisa, eles mandam no mesmo dia. O montador, você tá dizendo? O montador. Sim, tem uma situação também dessa. Tem, E aí, tem momentos que o entregador não quer subir e o montador fica com isso. Você já viu isso? Sim, já vi. E isso é padrão? Pode acontecer ou não? Então, aí é o que eu falei. Tem que ver qual é a política da loja. Da loja que você comprou. Entendeu? Se isso é uma obrigação do entregador de subir, se não é uma obrigação nem do entregador, nem do montador, se é uma obrigação sua de subir. Então, sempre quando for comprar, procura observar esses detalhes. Que às vezes a gente ali no afã, vou comprar, tá barato, sai clicando, aceito, parcela em 10 vezes, quando vê, vai ter que subir com um trambolho de 5, 10 andares ali, sem conseguir subir. Isso, entendeu? Tem algumas situações que não cabem dentro do elevador, um exemplo. Exato. E aí, nesse caso, esse cara tem o direito de dizer não subo? Ou ele tá entendendo? Sim, então. Aí é que eu tô... outra situação. Sim, então. Aí isso tudo... Também está na regra. Deveria estar. Ele tem que... o ideal é que a regra, ela seja, né, a mais clara possível. Até porque isso vem também do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Que é o princípio da transparência máxima. Ou seja, o consumidor ele tem que ser informado previamente de tudo sobre aquela compra ou aquele serviço que vai ser disponibilizado. Então, um exemplo, comprei um móvel e o móvel não dá no meu elevador, como que eu tenho que proceder? A loja já tem que informar isso. Se por um acaso o móvel não couber no seu elevador, a gente só vai entregar até determinado andar, por exemplo. Se couber no elevador, eu levo em qualquer andar. Mas se não couber, eu só vou levar até determinado andar. Isso é muito importante na hora da compra, o consumidor ficar atento a esses pequenos detalhes, como já dizia Roberto Carlos, né? Perfeito. Perfeito. Então, Luiz, aí vamos pular agora do entregador para o golpe do Pix. Esse aí é um tema... E aí eu já vou te dar até uma aqui que teve uma amiga que passou por isso. Foi uma situação assim... Tipo, ela estava sobrecarregada de trabalho. É uma pessoa que não... Na verdade, nem tinha grana para fazer. Sim. Que é onde a gente fica mais chateada, né? Mas só que ela... Quando a pessoa mandou para ela, uma das amigas mandou para ela, ela falou, ela nunca iria me pedir. Já que ela pediu é porque ela tá precisando mesmo. E ela, no afã de ajudar e na correria do dia a dia de trabalho, ela fez. Sim. E aí, ela foi rever com o banco e ela não teve direito. Acabou que nós fizemos uma vaquinha e ajudamos, né? Então, assim, nesse caso, caberia uma ação? Então, essa questão do golpe do Pix, ela tem que ser olhado, tá, Catarina? Muito caso a caso, tá? Porque vai depender de muitas situações. Há pouco tempo, tá? Pessoa, né, não advogado, passei por uma situação parecida. Na verdade, nem eu, né? Alguém, porque o meu telefone tá nas redes sociais, né? Tá no Instagram, tá pra pessoa poder me localizar o meu escritório. O que fizeram? Pegaram meu número, pegaram minha foto, tá?
Na verdade, nem meu número. Pegaram a minha foto das redes sociais, colocaram número é outro, né? outro número, mandaram mensagem. Se eu não me engano, foi pra minha mãe primeiro. A primeira pessoa que mandaram foi pra minha mãe, dizendo que meu número tinha dado problema e tudo mais. Só que minha mãe, pelo menos, né, dessa vez ela estava bem ligada. Minha mãe é um pouquinho desligada. Já passou. Não, mas a minha mãe às vezes é um pouquinho desligada das coisas. Mãe, desculpa, você sabe que é verdade. Ela tá ao vivo aí? Provavelmente ela tá aí. Então, assim, ela se ligou. Qual o nome dela? Maria Cristina. Dona Maria Cristina, um beijo, boa noite. Então, assim, ela me mandou mensagem e a gente começou a alertar o pessoal. Se alguém pedisse dinheiro, alguma coisa, não era eu quem estava pedindo. Ok. Então, esse é um deles. Esse, que é parecido, foi o que a sua colega passou, né? De fato, é um pouco mais complicado de resolver. Por quê? Porque ela fez a transferência de livre e espontânea vontade. Foi isso que eles responderam. Ah, mas assim, Luiz, sempre que é feito de livre e espontânea vontade, o consumidor vai ser prejudicado? Não vai, tá? Porque vai depender de cada caso e como foi feita aquela situação. No caso dela, tá? Ela poderia ter aberto, eu me esqueci agora, né? A nomenclatura. Tá. Mas o fundamento, o que é? Você entra em contato com o seu banco, tá? E você pede o bloqueio daquela transferência, tá? Daquele Pix, tanto para o seu banco, e o seu banco vai comunicar para o banco recebedor. E os bancos vão analisar aquela transferência. Mas às vezes eles são rápidos. Sim, não dá sim. Ah, mas assim, eles têm até um prazo de 72 horas para dar essa resposta, tá? Mas se você sentiu que caiu no golpe, mas assim que eu senti, eu já fiz o contato, mas normalmente eles logo já sacam o dinheiro, já transferem para outro lugar. Porque o pessoal que aplica o golpe é rápido, né? Então, aí é que entra um pouco do direito do consumidor. Se o consumidor se precaveu, buscou os mecanismos ali para evitar que aquela fraude fosse concretizada, existe uma boa possibilidade de, na justiça, isso ser revertido. Entendeu? Aí é o momento que entra o direito do consumidor para você exatamente. Então, assim, Entendi. Luiz, mas como é que eu faço esse mecanismo? É bem simples. Faz contato com o seu banco, informa, olha, eu fiz uma transferência agora de um valor que normalmente eu não estou acostumado a fazer, por uma pessoa que eu também normalmente não estou acostumada a fazer. Sim. Eu queria fazer o bloqueio. É bloqueio temporário, vamos botar assim. Tem um outro nome específico que eu me esqueci agora, mas é um bloqueio temporário que eles vão fazer para fazer uma análise daquela movimentação. E da movimentação. Exatamente. E se eles conseguirem, se tiver tempo, eles já bloqueiam lá do outro lado também não consegue fazer transferência nenhuma, entendeu? E fica analisando. E dependendo da análise, eles fazem a devolução desse valor, entendeu? Tá. Agora, o golpe do Pix, Catarina, esse é um deles, tá? Tá, perfeito. Esse é um deles. Sim. Existe o golpe das falsas central de atendimento. Sim. Né? Nossa. Galera, outra dica já. De tocar no número, né? Exato, clicar o código. É absurdo. Cada hora eles vêm com uma coisa nova. Eles têm uma outra questão, né? Que eu já peguei lá no escritório, inclusive o processo está até acontecendo, que é o seguinte, o nosso cliente, ele não tinha nem ali a possibilidade de fazer aquela transferência. Ele caiu num golpe como? Ele recebeu um SMS, já começa daí. Sim. Galera, banco não faz contato com vocês por SMS. Ele não faz. Sim. O único contato que o banco faz por SMS é quando você faz uma transferência e recebe ali um SMS. Só que hoje, até com a modernidade dos aplicativos, né? Você nem recebe mais um SMS, você recebe pelo próprio aplicativo do seu banco, que foi feita uma transferência ou que você recebeu uma transferência. Então, é o que eu costumo dizer para os clientes, Catarina. Na dúvida, não faz. Sim. Na dúvida, não faz. E isso não é só pro golpe do Pix. Nada, talvez, não faz. Entendeu? Então, como é que funciona esse golpe? Eles ligam pra você, falam, Catarina, aconteceu isso, vou te mandar um link, entra em contato com... A pessoa clica. A partir do momento que aquela pessoa clica ali, né? Sim. O pessoal de TI pode até falar melhor do que isso sobre do que eu. Você abre, digamos assim, uma janela para aquela pessoa, ela entrar no seu telefone celular. Sim. E eles sabem o caminho ali. Então, são os hackers mesmo. Exatamente. Né? Então, o que faz? Eles vão lá no teu aplicativo, fazem transferência. Tanto que, assim, normalmente, como é que acontece? Eles tentam fazer uma transferência de 1 centavo. Um Pix de 1 centavo. Funcionou? Show, beleza, consegui. Aí eles começam a limpar a conta do cliente ali. Olha entendeu? Só, então, como pode, né? Então, assim,
a dica nessa questão, né? Aconteceu isso com você também? Imediatamente faz contato com o seu banco. Se for cartão de crédito, já pede o bloqueio do cartão, cancela cartão. Porque tem a questão também de não é só, assim, a clonagem, né? Sim, sim. Ó, eu costumo dizer o seguinte, outro dia uma amiga precisou de uma emergência e falou, tem tanto, né? Era R$100. Sim. Porque eu preciso pagar um negócio, meu cartão... Cara, o WhatsApp não dá, eu ligo. É isso, é isso. Eu não dou. É que as pessoas acabaram perdendo o hábito. Se quiser alguma coisa, se eu não ouvir a sua voz... Mas eu já ouvi, Luiz. Eu não sei se isso eu vi outro dia, tem umas 2 semanas, que eles estão clonando a voz da pessoa. Com essas inteligências artificiais... É isso, eu, particularmente, ainda não ouvi, ou seja, não caiu ainda um caso desse pra mim, mas eu já ouvi situações em relação a isso. Entendeu? Por isso que eu tô falando, gente. Na dúvida... Eu que só faço na voz, vou querer aplicar com a voz da pessoa. Já deu a dica pra galera aí. Não, mas né? Mas ainda assim, Catarina, é mais difícil, porque você pode talvez fazer perguntas específicas que isso. Talvez aquela pessoa ali, só aquela pessoa saberia responder, né? Ainda mais com questão de pai, mãe, irmão, familiar, tem algumas coisas que a gente pode fazer ali e a pessoa dá aquela resposta ali que só ela poderia dar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, essa questão do golpe do Pix, o que eu sempre oriento, né? Na dúvida, faz o bloqueio, entra em contato com o seu banco, entendeu? Faz esse mecanismo para bloquear essa transferência. Legal. E sempre procura advogado da sua confiança. Procura advogado, aconteceu comigo assim, porque o advogado, analisando as provas, ele pode dizer melhor se naquela situação, de fato, tem como entrar com uma ação para responsabilizar o banco. Legal, né? Bacana. Entendeu? Então é o que eu normalmente oriento nessa questão do golpe do Pix, que assim... Infelizmente, eu não tenho números aqui concretos para passar, mas a cada dia aumenta. E ainda a outra dica, né? Os idosos, eles são os mais vulneráveis, eles têm muita dificuldade, às vezes, nessa questão de digitar, do que fazer, aí acaba pedindo ajuda pro vizinho, se não puder, não consegue, não faz, vai no banco, pede ajuda no banco, alguém do banco, lá dentro da agência, se for possível, entendeu? Porque os idosos são mais vulneráveis em relação a isso. E eu fico desesperada com a minha mãe na rua, tipo, ela não consegue um Uber, ela pede pro cara da barraquinha do lado pedir um Uber. Sim. Então, é melhor até ela voltar pro táxi e esticar o dedinho, né? Fazer o sinalzinho. Mas adianta? Não adianta, né? E aí, se a gente não pode atender, aí é complicado, né? Ó, a dona Maria Cristina tá aí, ó, online. Eu sabia que já ela mandou estaria... um beijo, parabéns, meu filho. Tinha que falar da sua mãe, gostei, adorei. Eu já mandei beijo pra senhora também, viu? Bom, vamos lá. Ana Carolina tá aqui também, presente, Tony... Pessoal, olha, se vocês têm alguma pergunta, começa a colocar no nosso chat. Eu consegui achar o chat no meu telefone e agora eu consigo ler aqui as perguntas para fazermos para o Dr. Luiz. Bom, passamos a história do Pix. Sim. Vamos a concessionárias de água do Rio de Janeiro. Que tema. É o tema de quantos podcasts, Catarina? Vamos ver se a gente consegue dar uma reduzida e meio encaixada aí, com perguntas pelo menos, né, objetivas. E se alguém quiser fazer uma pergunta com relação a isso, já começa a colocar. E depois tem a cerejinha do bolo, que é 1, 2, 3 milha. Então, deixa de fazer uma pergunta, até trazendo um pouco. A gente fez há um tempo atrás uma live aqui com a doutora Cristiane, falando sobre o que a Asmeyer fez aqui, né, no bairro e tal. Você também é morador do bairro e tal. E a gente vê muito aqui essa questão da SEDAI quebrando a rua toda, todas as calçadas, né? Então aí gente, pode isso? Quem é? Porque a gente não sabia no início, né? Quem é e tal? Aí tu passa numa rua e quebra aqui, quebra ali, etc. E a gente não sabe. Sim. Então, assim, a minha pergunta para você seria o seguinte: eles, né, podem fazer o que estão fazendo? A gente sabe que o objetivo é colocar os hidrômetros para o lado externo da casa para evitar que a pessoa, não é isso? Para evitar que o leitor entre na casa. Pelo menos foi o que eles falaram. Isso é o que eles vendem. Mas tudo bem. E aí, eles podem fazer isso, né? Então, e qual o intuito que o objetivo realmente? Vamos lá. O que acontece?
existem os serviços essenciais, né? Sim. Que água, luz e gás, né? E são os serviços, fora saúde, enfim. O que acontece? Quem cria, né? Quem tem a forma de aferir a utilização desse serviço é a própria concessionária. Sim. É ela que tem que dizer se o relógio vai ser eletrônico, se o relógio vai ser digital, se o relógio vai... Enfim, tá? Porque ela está prestando um serviço e, na visão dela, ela está trazendo o melhor para o consumidor. Na verdade, ela tá... Esse melhor eu deixo por sua conta. Ela tá trazendo um serviço, porque... amenizar a situação. O melhor aí, se a galera começar a falar no chat aí só sobre a nossa concessionária aqui de água, a gente vai lotar esse chat aí. Mas vamos lá. Então, assim, o relógio da concessionária de energia elétrica é ela que vai dizer qual o relógio que tem que colocar, que é aquele que está marcando melhor, é mais fiel, é mais isso. A mesma coisa vale para a concessionária de água. Sim. Só que no Rio ainda, na verdade não só no Rio, tá? No Brasil falta uma regulamentação melhor para a questão da água. Para a questão da luz, nós temos a resolução 1000, tá? De 2021, se eu não me engano, tá? Que ela regulamenta o serviço de luz, que é o que pode, o que não pode, quando pode, qual é o direito que o consumidor tem, qual é o direito que a concessionária... Ela faz uma regulagem do serviço de uma maneira geral. Depois né? Eu até quero puxar, vamos dar uma puxadinha para a luz também? Vamos. Porque eu só queria dar uma outra situação que aconteceu, que eu quero tirar dúvida também. Não, beleza, vamos lá. Consultoria gratuita, você que não mandou mensagem ainda tá perdendo. Tá perdendo. Pode mandar aqui. Então, assim, é ela quem vai dizer qual é a melhor forma dela controlar aquele serviço que ela está prestando, tá? Só que falta para a água uma regulamentação efetiva como tem para a luz, tá? Inclusive eu já assumi isso para alguns colegas e clientes, em que eu defendi a ideia de que sim, a concessionária poderia colocar sim, aonde ela bem entendesse, digamos assim, tá? O hidrômetro. Porque ela que tem ela quem presta o serviço. Então eu quero botar aqui porque aqui para mim é melhor. Ok. Sim. Só que com a falta da regulamentação, com pesquisa e com estudo, eu até vou abrir aqui que eu esqueci o número, tá? O decreto 22872 de 96, ele vem no Rio, ele vem mais ou menos tentar regular esse serviço, tá? De uma forma bem falha, no meu ponto de vista, tá? Galera, o que eu tô falando aqui é o meu ponto de vista, tá? Sim. Bem falha. E ele diz o seguinte, em um dos artigos desse decreto, em casos especiais, o hidrômetro ou limitador de consumo poderá ser instalado a critério da concessionária ou permissionária a mais de 1,5 metro da testada do imóvel. Ou seja, quando eu li esse decreto, vamos lá, galera, eu vou traduzir, vou apertar a tecla SAP para vocês aqui. Porque assim, eu já comecei a pensar em várias coisas aqui. Então, o que acontece? Respondendo a sua pergunta inicial, Catarina, hoje eu te digo que não. Águas do Rio não pode fazer o que ela está fazendo. Porque o decreto, ele vem exatamente dizendo o quê? Que ela só pode fazer isso em casos especiais. E o que seriam casos especiais? Aí é que mora o problema também. O que eu entendo, por exemplo, como um caso especial é o fato do leiturista ir lá na sua residência... E nunca achar alguém. Perfeito. Ou seja, é como se de fato ali a concessionária tivesse tendo um problema para poder regular aquele serviço, cobrar aquele serviço. E continuei pesquisando, né? E vou deixar até aqui também o crédito, como foi com a minha colega, a doutora Lorena, tá? Nós pesquisando sobre o assunto. A gente, inclusive, achou uma jurisprudência, né? O que é jurisprudência? É um julgado que tem, que o magistrado ele fala exatamente isso. Não, a concessionária de água ela não justificou a mudança da localidade do hidrômetro de dentro da residência para fora da residência, entendeu? Ah, mas poxa, Luiz, qual é o problema de colocar isso aí fora da residência? Inúmeros. Primeiro é que... eu ia perguntar, porque, tipo assim, eles botaram no projeto deles, vamos fazer, sei lá, a gente também não pode chegar aqui e julgar, mas tipo assim, vamos aproveitar para ganhar um dinheirinho? Porque assim... Vamos importar o hidrômetro, vamos, sei lá, Luiz... Sei lá. E isso aí é bacana de você estar falando, por quê, Catarina? Primeiro,
a troca não pode ser cobrada do consumidor. Sim. O consumidor que foi cobrado... Tem gente que já passou por uma situação que já teve que pagar? Na verdade, eu não ouvi de teve que pagar, mas que foi cobrado, reclamou, eles deram pra trás e acabaram não cobrando. Então, no início, a ideia deles era cobrar. Eles estavam cobrando, entendeu? Queriam cobrar, não, você tem que pagar. E quem já pagou, pode rever esse dinheiro? Pode. Ok, já tem opção. Um ponto aí de ação. Tem a opção de rever esse dinheiro. Tá. Então, assim, quais são os problemas da troca do hidrômetro de lugar? Primeiro esse, às vezes eles quebram a calçada e a obrigação deles voltar com a calçada da maneira que eles encontraram. Sim. E muitas das vezes a gente não encontra isso, né? Sim. Andando aqui pelo Rio, pelo bairro, a gente vê várias calçadas ali com esburacada e toda quebrada, tá? E o segundo grande problema aqui do Rio é o furto. Existe uma quantidade muito grande de hidrômetros que são furtados. Sim. Eles tentaram trocar na minha residência. Eu não autorizei porque a minha calçada, ela é uma calçada que eles tinham como uma calçada especial. Na minha frente da minha casa tem umas pedras diferenciadas. Tá. Então eles não conseguiriam colocar a calçada da mesma forma que está. Sim. Então eles mesmos cadastraram lá dizendo que não poderiam trocar da minha casa. Perfeito. Trocaram de dentro da minha residência, colocaram outro, mas não colocaram para fora. Porque o intuito também é colocar um equipamento diferenciado. Na verdade, a alguma coisa concessionária assim. antiga, né? Tá. Ela não fazia praticamente manutenção nos hidrômetros. Então tinha muito hidrômetro que já estava com problema, marcando errado, tanto para mais quanto para menos. Sim. Então a concessionária entrou com esse intuito também, de modernizar ali. Que isso, Catarina, sendo sincero, pode até ter sido um benefício para o consumidor também. Sim. Entendeu? Porque vai marcar de fato ali o que ele está consumindo ali. Sim. A ideia é essa, pelo menos, né? Então, assim, o problema foi de colocar na rua foi por conta dos furtos. Porque eles começaram a colocar uns hidrômetros que eram de plástico. Sim. Que eles diziam que não tinham valor comercial, por exemplo, para um ferro velho da vida. Sim. Só que não foi a realidade. A gente viu muito hidrômetro ainda de ferro, em que a pessoa furtava e ia vender isso num ferro velho. Exato. E qual é o problema que isso acarreta? 2. A pessoa fica sem água em casa, porque começa o vazamento, fica vazando. Vazamento, né? E não entra a água para casa do consumidor. Sim. E o segundo é, com essa quantidade de furtos, os chamados para emergência aumentaram. E o tempo de espera do consumidor também aumentou. Então, eu já vi casos de pessoa ficar 4, 5, 6 dias sem água. Gente, que absurdo. Porque não tinha hidrômetro ali para colocar. Entendeu? Ou seja, na verdade, não tinha hidrômetro. Perdão, a concessionária não foi lá. Não substituiu ao tempo da pessoa, os chamados. Exatamente. Não estava nem contando com isso, né? Exatamente. É aquela história de você fazer um projeto e não pensar nos erros que podem acontecer para você estar ali e equilibrar e não deixar o seu cliente a ver navios. Exatamente. Né? E assim, o que é que tem acontecido? A maioria deles, por exemplo, na minha rua, eu vi uns 2 casos em que eu passei uns 3 dias ali e a água estava jorrando. Só não estava jorrando porque o morador foi lá, botou lá um bujão ali, né? Fechou para pelo menos a água não ficar vazando, né? Entendi. Então esses são os problemas que eu mais vejo em relação à troca desse hidrômetro de um lugar para o outro. Sim. E o campeão, tá, de reclamação, isso aí, qualquer advogado da área consumerista que atenda a concessionária aqui do Rio vai ver que com a mudança, teve casos que a conta mais do que quadriplicou. Absurdo isso. Quintuplicou, sabe? É caso de tipo assim, a pessoa estava dentro daquela faixa ali de até 15 metros cúbicos, teve uma cliente nossa lá que foi cobrada de quase 200 metros cúbicos. Sério? Exatamente. Então, quer dizer, é como se aquele hidrômetro estivesse com um problema ou E podem ser, Catarina, diversas situações. Por exemplo, quando eles retiram um hidrômetro, tá? Aquele hidrômetro já tem uma marcação. Quando você recebe um hidrômetro, ele vem com 0 de marcação. Sim. Ou seja, então o que tem que ser feito? Tem que ser feito um cálculo, né? Se aqui para o percentual. Exatamente. Se aqui parou com tanto e aqui tô pegando com 0, aqui a gente tem que começar a E às vezes não, eles pegam da última marcação para essa daqui agora, faz um metro cúbico ali absurdo e aumenta de fato ali consideravelmente a conta. Em grupos aí, Facebook, Instagram, o que mais tem, esses grupos de bairro, né? Sim. O que mais tem são pessoas reclamando em relação a isso. Sim. E de fato é algo que assim foge muito à realidade de consumo daquele consumidor. Sim. E às vezes você vai
que é o certo. Você vai e abre uma contestação com a própria... Eu tô passando por isso, tá? Sim. Na minha casa, acabou de acontecer isso é? comigo. Minha conta mais do que duplicou. Sério? Duplicou mais ou menos, ou mais até. E eu abri uma contestação. Tá lá a contestação lá. Enquanto tiver a contestação, enquanto eu não tiver uma resposta da contestação, eles não podem cortar minha água. Sim. Eu não paguei minha conta de agosto, que foi a conta que eu tô contestando. Então ela tá lá, entendeu? Então, essas, tá, Catarina, são as maiores reclamações que eu tenho visto aqui em relação a essa questão do hidrômetro. Tá. Então, o correto, tá? Você faz o protocolo, abre o protocolo na empresa, reclama, faz daquela contestação. Se puder, pede uma vistoria. Que eles também têm que fazer uma vistoria ali no seu hidrômetro. Tá. Eles não vão olhar lá a sua bica, seu vaso sanitário, não. Eles vão olhar... ver se você tem um vazamento. Ela Exatamente. vai olhar só o hidrômetro. Aquela parte do hidrômetro e tudo Mas mais. você tem como contestar com as contas anteriores Sim, também? Você sim. pode mostrar, olha, minha conta nunca foi assim. Por mais que eles tenham, assim, que o intuito também seja de colocar, porque alguns estavam errados, né? Ou para mais ou para menos, eles têm que avaliar essa questão das anteriores, né? Porque assim, a questão de estar para mais ou para menos é um pouco mais tranquila, porque, Catarina, a concessionária, ela trabalha com uma faixa de consumo. Então, de 1, né, até 15 metros cúbicos, você paga tanto. Sim. Entendeu? Então, assim, eu creio, né, que não é possível que uma pessoa que sempre pagou nessa faixa, do nada pule para 3, 4 faixas. Perfeito, não existe. existe. Não existe uma razoabilidade nisso. Ah, mas no verão normalmente você consome mais. É diferente. Ok, você troca pelo menos de uma faixa. Sim. Você sai da 1 para 2. E vai um pouquinho só para depois da faixa, não tanto para dobrar e triplicar Exatamente. uma conta. E o que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, é o seguinte... são números. Entrando lá no site do CNJ, vocês vão ver que mais do que a quantidade de reclamações, né? CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Vocês podem pesquisar lá que foi mais de 1000% de aumento em reclamações das concessionárias de água do Rio de Janeiro, né? Porque as concessionárias aqui no Rio, elas foram fatiadas, né? Sim. Uma parte é uma empresa, Sim, Zona Oeste é outra empresa, outra empresa. mas a aqui do Rio, digamos assim, a Rio Capital, né? A nossa parte mais, digamos, mais o centro do Rio, assim, aumentou não sei quantos 1000%. A quantidade de reclamação. É mesmo. Porque é reclamação à torta e à direita. Meu Torta e à Deus. direita, por todos esses motivos. Fora outros motivos, né, Catarina? Esses aqui são os que a gente mais recebe. Por exemplo, um motivo que também se fala muito é que o leiturista nem toca na casa da pessoa, vai lá, marca por média e acabou, entendeu? Creio eu que deveria, de fato, existir uma regra para esse leiturista tentar provar minimamente ali que tentou tocar naquela residência. Porque é muito fácil ele chegar e falar, toquei e ninguém me atendeu. Sim, Quem garante que ninguém me atendeu? É isso que eu ia até perguntar, não sei se a gente pode até entrar na questão Pode. da Light. Vamos lá. Porque tem gente aqui no prédio que tem 2 salas, Sim. né? Eu tô falando isso porque são perguntas que às vezes até nos nossos grupos daqui a Sim, gente fala, sim. né? Teve gente que já teve uma conta absurda de água por conta de vazamento e aí não sabia o que tinha acontecido e foi descobrir, né? Aí, erros em obra e etc, né? Certo. Um empreendimento novo, aí teria que ver e etc. E aí a pessoa vai avaliar essa questão aí. E outra é isso, por exemplo, 2 salas uma do lado da outra. Uma funciona e a outra não. O valor da luz é o mesmo. É um relógio só, são 2. Concorda? 2, cada um separado. Porque aqui as salas são todas... Individuais, cada uma né? tem o seu relógio. E aí tem alguma coisa de errado. Com não certeza. é possível. Com certeza. Né? E o valor é o mesmo para as duas. Por quê? Porque abriu junta a conta, a pessoa foi lá e, tá entendendo? Fez o cadastro. Conta tal é minha, conta tal é minha. Pode Mandou ser. ligar junto. Sim, mas não, esse pra mim não é um dos Mas motivos. você concorda? Porque se uma sala consome mais do que a outra, uma sala tem que ter mais. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte. Existe diferença de tarifa, tá? Isso serve pra água também. Tá. Quando o imóvel é comercial ou residencial. Tá. Já tudo começa bem. daí, tá? Ok, mas esse não é o problema, porque, por exemplo, se o imóvel ele é comercial, ele vai gastar um X ali. Sim. O outro imóvel, ele é comercial, mas se ele não tem utilização, Ou ele entre gasta aspas, outro Y, um exemplo. ele vai gastar ali o mínimo da tarifa Sim. para comércio. Sim. E a outra vai partir do mínimo, mas consumindo. Sim. Ou seja, não tem como ser cobrado das 2 salas iguais. Então, mas é o que está acontecendo. Já vai para a pessoa comentou, vai para o 3º mês,
desde que ela abriu, né? É o mesmo... Terceiro não, quinto mês. Mesmo valor das duas. Uma tem funcionamento e a outra não. Tipo, uma tem gente lá todo dia, usando, normal, o computador né? ligado, tomada... E a outra tá fechada lá. E a outra fechada, tipo, vai uma vez, não é o mínimo. Sim. Entendeu? Se então, fosse o mínimo, ok. Eu espero que a pessoa esteja assistindo a gente. Se não tiver, vai ver depois gravado lá. Mas, orientação aqui, tá? Tem que abrir uma contestação na empresa. Perfeito. Tá? Dizer, ó, eu tenho 2 salas alugadas, ou sendo proprietário, enfim. Uma utilizo normal, trabalho ali, e a outra tá fechada. Como é que eu posso pagar a mesma conta nas duas? Ou aqui tá errado, ou aqui tá errado. Provavelmente é daqui, porque estão cobrando... Não tá funcionando. Exatamente. Tinha que vir o mínimo. Exato, o mínimo para conta comercial, se for o caso, né? Perfeito. Se for enquadrado como comércio e tal. Sim. O ideal primeiro é esse. Luiz, não resolvi. O que é que faz? Ação judicial. Entendi. Não tem jeito, vou questionar ali. Mas ela já pagou esses 5 meses. Porque existe muito isso, tá, Catê? Eu paguei, Quer eu já rever? concordei com isso. Tá. Não, você pagou para não ter o serviço talvez ali interrompido. Sim. Você pode rever isso? Posso, sem problema nenhum. Entra na justiça, é feita uma avaliação. Se for considerado que ali a cobrança foi indevida, devolve o valor que ela pagou. E devolve então. E devolve o valor. Legal. Entendeu? Ainda dá essa opção, né? Pode ser que ainda, né, a devolução seja até em dobro. Sim, entendi. Porque quando você é cobrado indevidamente e paga por essa cobrança indevida, pela literalidade da lei, a empresa tem que devolver em dobro. Olha, legal. Entendeu? Então, já fica orientação, pede para ela abrir essa reclamação, anotar o protocolo. Sim. Não resolveu, ação judicial. Eu tô doida pra perguntar um montão de coisa. Ninguém aqui falou nada. Já me veio uma outra situação aqui de um banco, mas vou deixar isso pra depois. Foi uma outra oportunidade, porque senão a gente vai... Aqui já teve gente dizendo que os furtos já começaram a acontecer. Já soube de casos de roubos de hidrômetro, e nesse caso quem se responsabiliza é até pela compra o consumidor. Imagina, não. Né? Roubo não, furtos, né? Não é o consumidor, tá? Aí é que entra aquela situação, né? Quem optou em colocar pra rua? Sim. Foi o consumidor, foi a empresa. A empresa Se tem foi, que arcar. exatamente. O consumidor não pode ser responsabilizado por essa atitude da empresa, entendeu? Perfeito. Tecnicamente, isso aí, o fato de colocar pra rua é até... Por um lado, né? Eu sempre costumo ver tudo por um lado bom e por um lado ruim, né? Como tudo na vida ela é assim. O lado bom é exatamente esse. O consumidor, ele fica, entre aspas, praticamente isento de responsabilidade. Perfeito. Porque tá na rua. Não tem como o consumidor ficar fiscalizando, né? Hoje, você tá aqui, nós estamos aqui no podcast, meu hidrômetro tá lá. Exatamente. O seu hidrômetro tá lá. Como é que eu vou ficar tomando conta? Botar uma câmera não tem como. 24 horas por dia? Não tem como. Então, qualquer coisa que aconteça ali, a responsabilidade, ela vai ser imputada ali para concessionária. Entendeu? Entendi. É até interessante, porque assim, até te cortei aí no momento que você estava falando com relação a parte da concessionária de água, né? Ter muitos pedidos, muitos chamados, E você fez um post esses dias também falando que, por incrível que pareça, você fez um levantamento num site. Eu escrevi, não sei onde eu botei, já não estou achando aqui já. Que você viu e que as empresas de energia são as que têm mais casos de chamado. Então, assim, a gente hoje tem concessionária de energia e concessionária de água. Sim. E elas são as que têm mais chamado de problemas. Então, assim, a gente vê que é o Estado ou uma empresa que foi privatizada, um exemplo, nesse sentido, e que não consegue resolver o problema do consumidor. Hoje, na verdade, as nossas 3 grandes concessionárias de serviço, elas são... públicas. São privadas. São privadas, isso. Que é de energia de luz, de água e de gás. Sim. Todas 3 são. E essas duas, água e luz, a de luz, então, ela é a mais acionada no judiciário. A de luz. Dentro das concessionárias, tá? Sim. Ela é a mais acionada. Porque também a concessionária de luz, ô Catari, comete inúmeras irregularidades, tá? Sim. E o que eu vou falar aqui agora é algo importante que vale para as duas, na verdade, para as 3 concessionárias. Sim. O que também acontece muito? Você vai alugar um imóvel, tá? Entra a Catari hoje lá, dia 22. Hoje é 22, né, galera? 22, perfeito. Entra lá hoje no dia 22. Você chega na concessionária de energia elétrica, eu quero trocar a conta pro meu nome. Sim. Aí ela vai falar assim, não, porque tem débitos anteriores. Isso. Aí você fala, mas
É da outra pessoa, não é meu. Como diria, né? Quando a gente era adolescente. Tá, e o Kiko? Né? Uma expressão velha, né? Muito, Mas aí tô entregando a minha idade, né? Idade. Mas... Então, assim, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, nada. Por quê? Esse tipo de custo, né, esse tipo de dívida, melhor dizendo, é uma dívida que ela recai sobre o CPF, ou seja, de quem utilizou. Sim. Então, se você entra lá hoje, alugou, você chega lá com o seu contrato de locação, dizendo, meu contrato é a partir de agora, você, como vocês também, tá, galera, tem todo o direito de transferir para vocês sem aquele débito. Mas o que mais acontece é, eu não transfiro se você não pegar esse débito. Olha. Tanto de água quanto de luz. De gás eu confesso que não vejo muito, tá? Mas já vi já. Mas normalmente é conta de água e conta de luz. Uhum. Então isso acontece demais. Sim. A de água, então, tá acontecendo mais ainda agora, né? Porque eles querem receber de qualquer jeito. Sim. Ah, a Catarina não pagou, vou botar aqui no Luiz pro Luiz pagar. Sim. Não é bem assim que funciona. Joga de um pro outro, né? Exatamente. Responsabilidade. Então, por conta disso tudo, né, Catarina? E por se tratar de serviço essencial, né? Você não consegue ficar sem serviço. Então, a tendência do consumidor é, de fato, brigar com aquilo ali até o final. Não, eu vou entrar com a ação, nem que seja, vou fazer primeiro contato no Procon, vou fazer contato aqui no consumidor.gov, vou fazer contato em site de reclamação. Ok, beleza. Ele vai até as últimas consequências. Só que talvez essas medidas administrativas resolvam, ok. Só que quando não resolve, tem que ser para o judicial, que no judicial você consegue uma liminar, você consegue ali garantir o seu direito de forma mais efetiva, digamos assim. Sim. Não que as tratativas administrativas não sirvam. Não já vi hoje mesmo eu orientei uma pessoa, um cliente, com um e-mail ele resolveu o problema. Show. Falei, manda um e-mail dessa forma aqui e tal. Porque também tem a forma o direcionamento. Exatamente. Então falei para ele, manda um e-mail dessa forma aqui, ele me mandou, me agradeceu, obrigado, consegui resolver. Então a questão administrativa também funciona. Mas as concessionárias de serviço público, o que eu vejo muito, elas não têm vontade de resolver a questão administrativa. Sim. Então, assim, por conta disso, você não tem como ficar sem água, sem luz. Lógico. Então, a pessoa, de fato, entra com ação judicial. Acaba entrando e não Então, adianta. por isso que elas são as mais acionadas. Sim. Por se tratar de um serviço público. Às vezes você comprou um relógio, sei lá, numa loja qualquer, pagou 100, 200 reais. Você acaba deixando pra lá, nem vale a pena. Agora, uma questão de água, você não vai deixar pra lá. Porque é um essencial, né? Exatamente. Você falou, você tem que resolver. Você não vive se você não resolver aquela questão, tipo de um hidrômetro, de um... relógio de luz. O relógio, aí vai ou aumentando, ou depois você é cobrado com valores absurdos. Sim. E com isso a coisa vai dando, né? Exatamente. Bom, eu acho que falamos bastante sobre a água. Né? Não temos perguntas, temos aqui que a água sempre fez isso, né? Bloqueia a transferência da titularidade. Essa questão. Com a antiga concessionária também via muito. A Lena tá falando aqui, exatamente. Hoje não tem, então, isso. Não, tem também, continua. É a mesma coisa. Como assim, a porcaria continua. Né? Mudou o nome e não mudaram, né? Aí já foram, a Francis também falou aqui que o Pix, né? A questão da água, a conta é igual a do Pix. Na dúvida, tem que contestar sempre. Sim, então, é exatamente. Aqui, né? Exatamente. A gente tem que buscar os nossos direitos através de um e-mail, através de um telefone. Até porque na contestação, normalmente, eles vão te dar uma resposta. Sim. E nessa resposta você analisa aquela resposta. Porque, primeiro, chega a conta na sua casa. Caraca, que conta é essa aqui? Sim. Se você não fizer nada e pagar, ok, beleza, eles vão continuar. Se você contestar, eles vão ter que te dar uma resposta. Normalmente eles apresentam, eu tô te cobrando isso por conta disso, disso, disso. No caso da sua amiga, que ela foi lá da questão do Pix, qual foi a resposta? Você fez de livre e espontânea vontade. Isso, porque você foi lá e você fez. Então você acabou tendo a resposta. Então, isso aí. Bem colocado. Como é que é o nome da pessoa? Francis, né? Bem colocado. Francisco Dias. É meu tio, meu tio. Legal, isso. Desculpa. Eu acabei falando que tinha uma amiga isso, então bem colocado por ele. Na dúvida, contesta. E na questão do Pix, na dúvida não faz. Perfeito. Na dúvida não faz. Na verdade, eu até ia falar sobre a contestação, porque eu sou assim, eu sou batata de pagar mico contestando cartão de crédito, porque eu esqueço qual é aquela compra. Comprei isso aqui, caraca. Mas o que é isso? Tá parcelado, tipo, sei lá, R$15 em 3 vezes. Como? Eu parcelei isso e tal. Sabe aquele dia que eu falei assim, não, eu vou começar a parcelar tudo, mas o nome não vem. Não aparece direito ali o nome. Do lugar que você comprou. E aí é uma coisa que você faz uma compra só de vez em quando. E aí você
Cara, eu vou ligar e vou contexto. Ah, não sei o que, dia tal, senhora. Foi feito pela senhora fisicamente na loja. Aí eu paro onde eu tava e aí eu consigo. Então, assim, cartão de crédito eu costumo fazer, mas nesse sentido. Sim, sim. Porque às vezes a gente esquece aquela compra, porque demora Também muito. acontece comigo. Né? Às vezes fica eu e minha esposa olhando a compra. Cara, que De onde é compra isso? isso aqui, gente? Aconteceu há pouco tempo até. A gente levou nossa cachorra no veterinário e o nome não tava ali específico. Cara, como é que eu parcelei essas vacinas? Não era nem vacina. Tava só o nome. Cara, o que foi? Aí vai, onde é que a gente foi? Era de segunda-feira, 2h da tarde, mas nessa hora a gente tá trabalhando. Aí liga pro cartão. Aí o cartão fala, ó, foi assim, assim, assado, CNPJ da empresa tal. Sim. Ah, foi a vacina. Olha Mas só. é importante o que você tá falando. Sim. É melhor fazer isso do que você pagar alguma coisa que você não comprou. E depois que você... se não foi? E se foi uma compra indevida? Exatamente. Né? A gente até falou sobre isso. Eu tive uma compra indevida numa loja de magazine, né? Uhum. E eu acabei deixando pra lá. Eu lembro, eu sei disso. Você lembra que eu acabei não Você não fazendo? falou mais comigo, deixou eu pra lá. Mas deixei pra lá, porque era tanto problema. Tentei entrar em contato, mandei vários e-mails. Não sei se cabe, depois a gente pode ver. Sim, sim. Porque se o tempo que tem, o que aconteceu, Aham. né? Enfim. Bom, antes de começar com a cereja do bolo, falando da 123 milhas, vou falar com você para seguir as nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram, aqui no YouTube. Ative o sininho para você ficar por dentro de todos os episódios e continue aqui ligado no nosso episódio e siga o Guardião do Consumidor com o Dr. Luiz Otávio, porque vocês vão ver vídeos ótimos, com uma pegada muito legal, vários rios. O Dr. Luiz Otávio, ele se veste, né, de velhinho, ele se veste de vovó, de mamãe, etc., trazendo uma leveza para você que precisa saber mais sobre os direitos do consumidor. Bom, vamos agora pedir desculpa ao seu Francisco, porque eu acabei falando aqui errado. Eu não vi que era... Eu não tinha lido o Francisco Dias, mas aqui tá aqui. Vem o nome, vem eu que li errado, porque uma amiga entrou aqui, falou cedo, deu boa noite, eu achei que era ela. Senhor, desculpa, mas agora vamos continuar. Luiz, essa semana, internet pegando fogo, vários rios, várias histórias falando de 123 milhas, né? Para quem não sabe, né? 123 milhas é um site de venda de voos, passagens aéreas isso. e compra de milhas, né? Eu, particularmente, já fiz cotação para vender milha lá, nunca tive oportunidade e nunca comprei. Eu confesso que eu ia lá, fazia uma busca, via qual era mais barato e eu sempre compro dentro da página da companhia. Aviação, da companhia aérea. Eu não tenho essa liberdade, eu não relaxo em não comprar em outro lugar, né? Sim, sim. É meu. Eu vou lá, faço a pesquisa e vou lá e compro. Posso estar, coitada das empresas, né? Que eu vou lá e faço a pesquisa. Mas eles também estão ganhando com isso. Sim. Porque eles estão tendo acesso, estão tendo visibilidade e o nome deles está aí, né? Eu vejo dessa forma, né? E assim, qual é o grande lance da 123 milha? O que aconteceu? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. O que acontece, Catarina? Algumas empresas, tá? Eu vou dar até o exemplo também da Urbi. Tá? Sim. Que foi um caso também recente. Já comprei umas 2 vezes lá. Que foi um caso também recente. O que acontece? Por exemplo, no caso da Urbi, eles apostaram na pandemia em que o turismo ele ia voltar devagar. Sim. Tá? Ou seja, as pessoas... Então, o que eles fizeram? Vamos vender agora, durante a pandemia, que quando acabar a pandemia, que a gente não sabia quando, na verdade, né? Quando acabar a pandemia, o turismo não vai voltar assim. Então, a gente vai ter a chance de negociar aquelas passagens. Sim. E foi totalmente ao contrário. Perfeito. Acabou a pandemia, a galera quis logo viajar. Quero sair daqui, pelo amor de Deus, do que eu quero... No meio da pandemia tinha gente já viajando. tinha, né? mas ainda tinha uma limitação de voo e tal. Isso. Tinha algo um pouco mais restrito ali. Mas assim, né? Quando acabou a pandemia, quando foram flexibilizando um pouco mais as regras de convivência, de máscara, de álcool, enfim, a galera quis viajar. Então começou, compra. Então eles começaram a falar, caraca, já era, não vou conseguir, porque é aquela velha história, né? Isso desde a Idade Antiga, da Idade Média, Idade das Pedras. Oferta e demanda. Porque eles, na verdade, eles vendem e compram depois. Você compra isso hoje para sua viagem em 2024, por exemplo. Isso aí, né? Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Foi oferta e demanda. Sim. A demanda aumentou.
Quando a demanda aumenta, normalmente a oferta diminui. Sim. Quando a oferta diminui, o preço aumenta. Então foi o que aconteceu. Então você que pagou lá um pacote R$1.000, sei lá, pro Japão, eles estavam praticando a venda ali, a passagem aérea, 2, 3, 4, 5 mil reais. Como é que você vai comprar agora R$1.000? Então, esse foi um dos problemas da URB, tá? Que ainda não foi resolvido. Ainda tá funcionando, né? Não, eles estão funcionando, mas ainda tem bastante processo judicial contra eles. E tá ali perigando se, de fato, eles vão conseguir se reerguer, se não vão, enfim. Ainda é uma situação um pouco nebulosa. Né? Exatamente. E 123 Milha nada mais fez diferente da URB. Também venderam passagens daqui a 1, 2 anos, mas como é que vai estar o preço dessa passagem daqui a 1, 2 anos? Ninguém sabe. Então a galera, atraída pelo preço barato, pelo bom preço, digamos assim, né? Comprou. E o que aconteceu agora? Turismo em alta de novo, né? Galera viajando de novo. Eles não estão conseguindo comprar as passagens pelo preço que o consumidor pagou. Sim. Então, sexta-feira agora, né? Salvo engano, dia 18, eles lançaram lá uma nota dizendo que todas as passagens compradas de setembro de 2023 a dezembro de 2023... Sim, tá? setembro a dezembro, é um ano, né? Não, desse ano, né? De setembro a dezembro, 23. Pra viajar em setembro a dezembro. Isso, eles não iriam emitir. Ou seja, se você aí Mas tá vendo... férias aí... Já era, já não tá? vão. Já não vão. Aí qual foi a solução que eles deram? Tá? Vamos dar voucher. Tá. Beleza. Aí você diz assim, mas o voucher, por que o voucher? Se eles não cumpriram com o contrato, eu não sou obrigado a continuar com essa empresa. Lógico que não. Só que eles estão dando o voucher porque eles não querem perder. Lógico, porque eles vão dar um dinheirinho ali pra tapar buraco. Exatamente. Aí vamos lá. Mas o voucher vai me atender ou não? Aí você, não, beleza, tudo bem. Vou aqui, vou mudar minha viagem aqui. Vou pegar uma viagem mais barata para usar esse voucher. Então, um exemplo. Se você comprou ali R$5.000, o que eles estão fazendo? Eles estão dando 5 vouchers para você de R$1.000. R$1.000? E você vai usar, tipo, um por mês. Isso? Não. Aí você, o que você faz? Aí você fala assim, pô, gostei dessa viagem. Essa viagem aqui, ela é R$2.000. Tá. Você não consegue usar 2 vouchers para comprar aquela mesma viagem. Não, você só gasta um. Sim. E o restante você tem que comprar. Sim. Ou seja, uma puta de uma... Sacanagem. Exatamente. Vamos falar assim, porque a gente... Exatamente. Porque não assim, Catarina, entrando agora diretamente na questão do direito do consumidor. Se você se predispôs a prestar um serviço e você não consegue prestar aquele serviço, é direito do consumidor requerer o dinheiro de volta. Sim. Então você faz o seguinte, você não quer prestar o serviço, você não pode prestar o serviço, ok, quanto que eu te paguei? 5 mil? Eu quero esse dinheiro de volta. Todo. Corrigido e atualizado. Ainda tem isso, Exatamente. Corrigido e atualizado. Exatamente. Tá? Então, assim, esse é um direito do consumidor. Ou seja, a partir do momento que a empresa, de forma unilateral, não cumpre com o contrato, como que vai ser resolvido o problema não é um direito da empresa, e sim do consumidor. Sim. Então, você tem a opção de, olha só, o problema é seu, você vai cumprir. Eu quero. Isso. Você pode exigir isso. Ou então, beleza, para não ficar ruim nem para você nem para mim, me devolve meu dinheiro. Só que eles não estão fazendo nenhum nem outro. Eles querem que eles querem enfiar a goela abaixo do consumidor a porcaria do voucher. Só que o consumidor não está nem tendo a opção de pegar o voucher completo. Porque, por exemplo, se no ruim de tudo você recebe um voucher de 5 mil, você provavelmente você consegue comprar uma outra viagem ali de 5 mil, talvez não para aquele destino, mas para um outro destino que, ok, beleza, você também aceite. Mas você está com o voucher parcelado de R$1.000, aí a sua viagem custa 2.000. Você não consegue comprar o outro. E um outro problema, maior ainda também, se a sua viagem ali for de R$500 e você usar o voucher de 1.000, você perde os outros 500. Sim. Ou seja, não, já usou o voucher, beleza, mas a tua viagem é 500. Os outros 500 que você pagou, beijinho, beijinho, tchau, tchau, perdeu. Gente, que absurdo. Então, assim... Essa é de fato a toda a problemática. Aí beleza, a galera vai estar aí. Pô, Luiz, show de bola. Tudo isso eu já sabia. Como é que eu vou resolver isso? O que você vai me dizer? Se alguém tá aqui querendo
uma dicasinha aí de como resolver, voucher né? não cumulativo, colocaram aqui. Exatamente. Não cumulativo. Exato. Isso aí. Você pode até usar no exemplo que eu tô dando aqui, esses 5 vouchers para as compras. Sim. Mas você não pode acumular como a pessoa colocou. Pegou e fazer tudo numa só. Não Você pode. Não pode. Você só pode usar um. Quer dizer, aí você não tem grana, você tem aquilo em papel, né? Na Exato. verdade, você tem a grana em papel. Você tem o teu direito. O teu direito também, é isso aí. Então, assim, o que eu tenho orientado nesses casos, tá? Eu divido em 2 partes. O primeiro, essa galera que tá de setembro a dezembro, né? Essa galera tem, na verdade, o que pode ser feito? Entrar com uma ação judicial, tá? Pedindo uma liminar para que a 123 Milhas cumpra com o contrato. Tá. Ou seja, eu comprei, eu quero e eu vou. Que é assim que a lei determina. Tem que receber a viagem. Acabou. Do que você quer. O que eu paguei. Você comprou. Comprei uma viagem, sei lá, pra Argentina. Ok, beleza. Você vai ter que cumprir. Isso via ação judicial, tá? Porque de forma administrativa, galera, esquece. Eles não estão fazendo, tá? Até oriento. Faz uma reclamação, porque sempre tem um protocolo. É pra ter isso também, né? Isso. Sempre ter um protocolo ali de reclamação, alguma coisa nesse sentido, é sempre importante. Sim. Porque isso também mostra para o judiciário que você tentou resolver, né? Então, para essa galera, setembro a dezembro, entrar com essa ação, pedindo o cumprimento, tá? Se não for possível o cumprimento, que muito provavelmente é o que a empresa vai alegar, pedir o dinheiro de volta. Sim. Quero meu dinheiro de volta. Sim. Corrigido, atualizado, enfim. E um dano moral. Ok. Por toda a frustração que foi criada, na verdade, por toda a expectativa e a frustração de não conseguir fazer aquela viagem. Eu recebi hoje aqui uma mensagem em que os pais tinham comprado a viagem de 15 anos da filha. E aí? Ai, tadinha. Olha a Quer dizer, frustração. não fez a festa. Não, provavelmente, pra viajar, que tem muitos casos ou assim. ou viajam a festa. E aí você fica aí como? E é uma grana. Exato. É muito, de repente, a família toda, pai, mãe, filho, Não irmão, cheguei nesses não detalhes entrou, ainda, amanhã né? vou... Olha, eu já tô pensando já em tudo. Não, mas já. pode acontecer, exatamente, entendeu? Então, assim, olha a frustração, não só dessa filha, porque os pais também, eu falo como pai também, Como caraca, pai, eu comprei sim. ali que meu filho vai... E não consegui. É verdade. Então, existe também aí a questão da frustração para o dano moral. Sim, tá? entendi. Aí, vamos lá. E a galera que tá fora de setembro a dezembro, por exemplo, que vai fazer uma viagem para janeiro? Isso aí, a Aí minha a gente- pergunta já era essa. Aí a gente vai pensar o seguinte, qual é a confiança que você hoje tem nessa empresa? Nenhuma, eu já entrava com processo. Exato. Então, assim, primeiro, o que eu sempre vou orientar? Entre em contato com a empresa e pede a devolução do valor. Sim. Ó, tô vendo aqui, vocês provavelmente não vão cumprir com o contrato, porque a gente tá vendo o panorama, tá? Eu quero meu dinheiro de volta. Cancela a minha compra, eu quero meu dinheiro de volta. Provavelmente a resposta vai ser negativa. Vai ser negativa, sim. Não vou te devolver, Aí vou te você já- devolver em voucher, ok. Com essa negativa, procurar o advogado da sua confiança e, na minha visão, entrar com uma ação judicial. Perfeito. Para quê? Pedir o dinheiro de volta na justiça. Sim. Luiz, e o dano moral? Para essa galera que tem a viagem ainda pro ano que vem, eu tenho minhas dúvidas em Se relação... vão dar o dano moral. Exato. Porque, assim, existe uma incógnita do seguinte, ô Catari. A empresa vai ou não cumprir? Sim. Para essa de setembro a dezembro, ela já declarou que não, vai cumprir. Para essa aqui é certo, é fato, eu não vou. Sim. Agora, e para as outras pessoas? Pode ter, por mais que seja mínima, a possibilidade deles cumprirem. Então, assim, eu não sei como que o judiciário ele vai lidar, tá, com essa questão do dano moral pra galera do ano que vem. Porque eles também podem falar assim, se a gente sair dando dano moral à torta e à direita também, a empresa vai quebrar. E não é o intuito. Sim. Mas, por outro lado, a incógnita que o consumidor fica até janeiro, por exemplo. Como é que o consumidor fica com isso na cabeça? Pô, eles já não vão viajar para dezembro. Como é que fica para janeiro? Sim. Como é que eu fico? Não sei se é o caso, né? Acho que é até o caso. A minha viagem da minha filha de 15 anos que é em janeiro. Se eles me devolverem esse dinheiro, pelo menos eu tenho a oportunidade de tentar Fazer comprar uma uma festa. outra. Ou fazer uma Ou ir festa. para outro lugar, próximo. Exatamente. Ou pra outro lugar. Mas sim. aquele dinheiro me devolvendo, talvez eu não consiga no mesmo preço. Ok, mas inteira ali mais R$1.500 isso. e consegue. Sim. Mas essa questão da galera do ano que vem, ainda, eu tenho ainda as minhas incógnitas. Tá. Mas eu vi até um outro colega falando também sobre, você tá vendo o barco afundar, você não vai botar o colete salva-vida? Lógico. Exatamente. Se você não fosse respaldar, você vai perder. Exatamente. E então, é assim, muito mais
provável que isso aconteça, né, Luiz? eu já recebi contato de pessoas para março. Para março já tá um pouquinho mais distante. Tá. Eu, por hora, para março, deixaria ver como é que a coisa vai ficar. Mas para janeiro, é logo um mês depois do prazo que eles já cancelaram. Sim. Janeiro, fevereiro tá muito perto ali. Sim. Março, não que você não possa, até acredito que você possa também. Mas é aquele lance, você tá vendo o barco naufragar. Você não vai botar o que ele vai deixar o barco afundar para depois você se preocupar com a segurança? Sim. Eu acho que o melhor caminho hoje é, de fato, a pessoa pelo menos ali se respaldar. Sim. Porque no ruim de tudo, Catarina, se você não tiver o dano moral, você teve teu dia de volta. Sim, lógico. Você minimiza direito, teu né? prejuízo, Isso. você minimiza o prejuízo. Porque se você contratar um advogado particular, vai pagar os honorários ali do advogado, se você for pela defensoria, não paga nada, mas no mínimo você conseguiu ali minimizar o seu prejuízo. Sim. De alguma forma, entendeu? E lógico, num exemplo, pode até pedir o dano moral para janeiro, para fevereiro, só não sei como o judiciário vai se comportar em relação a isso. Nossa. Mas é o que eu costumo dizer. O nosso papel de advogado é pedir, a nossa parte é pedir. E vamos ver como é que o judiciário vai se posicionar. Luiz, você acha que isso já é um passo para eles depois entrarem com fechamento de empresa? Sim. Eu esqueci até o nome que você Falência. dá, de falência. Eu acho que sim. Porque, assim, se o cara não conseguir cumprir de 4 meses finais do ano, ele tem muito mais coisa. Ele tem coisa vendida há mais de um ano Tem, já. com certeza. Ele já tem coisa para 2024, com certeza, até o final do Sem ano. dúvida. Porque eles costumam vender isso com muito tempo, né? Com E certa assim, antecedência, até para conseguir mais barato, né? Porque quanto antes você compra, mais barato você consegue, entendeu? E aí, assim, é um passo para falência, né? A gente não precisa chegar a tanto, já tá, né? De repente vem alguém, compra a empresa, injeta ali um dinheiro, isso exato. aí. Mas a situação, ela vai muito É preocupante, pra a verdade é essa. É. Quem tem compras feitas pela 1, 2, 3 milhas, Sim. tem que se preocupar. Sim. Ah, Luiz, você tá aterrorizando? Não tô aterrorizando, vocês estão vendo as notícias que estão aparecendo aí. É Entendeu? isso aí. E não é marketing. Não é marketing, não é marketing. Isso Pode é pesquisar. verdade. Saiu hoje mesmo nos jornais do Rio, o Procon já pediu para que eles esclareçam esses fatos. Sim. Acho que deu um prazo de 2 dias para eles esclarecerem. O ministro da Justiça também já se manifestou em relação ao caso. Legal. Também. A Senacom, que é a Secretaria Nacional lá do Consumidor também. Então, enfim, já tem um movimento de órgãos que defendem os consumidores para entender melhor. Assim, beleza, você cancelou pra essa galera aqui, mas e aí, o que você vai fazer com essa galera? E com a galera do ano que vem? O que vocês vão fazer? Entendeu? Então, é tudo isso que, de fato, como a gente iniciou o nosso podcast aqui, tem que ser informado pro consumidor. Pois é. Entendeu? Eu, por exemplo, Catarina, eu julgo o direito mais importante do consumidor a informação. Entendeu? Tanto que tá lá logo no início do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, lá, num dos incisos, ele já fala: direito básico do consumidor é informação clara, precisa e adequada. Então não é à toa que é um direito básico do consumidor. Pois é. Entendeu? É uma coisa assim, bem... É chato, né? Porque é uma empresa que está há muito tempo no mercado. Não tem pouco tempo. Tudo bem que a gente viu aí falar assim de Magazine, essa aí a gente... Loja americana, né? Sim. Faliu aí, né? Várias outras, Toque, no caso, loja americana. Várias situações que aconteceram agora de pouco tempo pra cá, né? Sim. De setembro pra cá, né? Algumas foram de dezembro pra cá e tal. Enfim, e aí a gente teve muito isso, assim, são empresas muito grandes, né? Mas essa era de prestação de serviço. E é uma pena, porque isso vai acontecendo e às vezes a gente para pensar que eles só pensam neles, eles não pensam no consumidor. E a verdade, né, Catarina, que eu às vezes defendo muito, até nos meus processos e tudo mais, é um tipo de empresa que mexe com o sonho das pessoas. Sim. Às vezes ali uma pessoa juntou anos e anos de dinheiro ali para poder comprar aquela determinada viagem, para poder pagou, parcelou em 12 vezes ali, suado, deixou às vezes de fazer uma outra coisa para poder... Então eles mexem com sonhos e do nada, que foi literalmente do nada, eles não deram nem indício de que estava acontecendo. Porque se você entrar no site, eles continuam bombando de vender lá. Ainda? Então não para esse período. Eles podiam ter tirado, mas podiam ter tirado do ar, né? Se eles tiram, é aquele lance. Não, né? se eles tiram aí é que eles vão perder mais venda. Porque não vão ter mais dinheiro, exatamente. Porque não tem dinheiro nem para ir pagando os de janeiro em diante. Exatamente, né? entendeu? Então, Uma estratégia é até boa, se você parar pra pensar, né? Mas quem vai comprar hoje? Eu não compraria. Eu também não. Então... E a gente tá num mundinho aqui de 2 pessoas, imagina
imagina num mundinho Imagina, maior. exatamente. Entendeu? Bom, aqui nós temos as pessoas falando, né, que é absurdo e tal. O seu Francisco falou, se você já faz aluguel do hotel para setembro, por exemplo, pode pedir para ser ressarcido. Pode, dando material. Para pedir ressarcimento em dobro que foi pago, pode pedir? Então, nesse caso eu entendo Foi que... em dobro, eu acho que é isso eu aqui, entendo né? que não, porque a cobrança ela não foi indevida. Sim. Né? O ressarcimento em dobro ele acontece quando você é cobrado de forma indevida Sim. de uma compra ou de aquisição de um serviço. Nesse caso, não. Você, de fato, quis comprar a viagem, Sim. você comprou e agendou. Então, não teve uma cobrança indevida. Então, uma não cobrança indevida pode ser em Na dobro? verdade, não só Dependendo pode, como deve, é assim que diz a lei, né? O judiciário aí que às vezes tenta modular, às vezes para olhar um pouquinho mais para a empresa. Sim. Não cabe o ressarcimento em dobro. Mas se você pegar a literalidade da lei, Sim. pagou indevido, restituição em dobro. Então, você pagou R$10 a mais, tem em direito dobro, a ser sempre tudo em ressarcido. dobro. Exatamente. Muito legal, Entendeu? muito bom. Bom, conteúdo bom. Estamos entrando em quanto tempo de live? 1h10, mais ou menos. Estamos aqui, chegando nos finalmente. Tem mais alguma coisa, doutor, que você acha que deve falar com relação a 123 milha ou algum ponto que a gente não tenha falado que você acha importante para a gente trazer? Um ponto bacana que eu sempre falo também, hoje a nossa vida é muito WhatsApp. Sim. Né? A gente tá muito, WhatsApp. Uma dica, na verdade, né? Sim. Se você tiver um problema com uma empresa, não ignora o WhatsApp, ok. Mas dê a preferência por um e-mail. Tá? Porque o e-mail... é uma dica, na verdade, para dar para o consumidor, né? Isso, que o e-mail, na verdade, Catarina, ele é algo, digamos assim, mais formal. Sim. Tá? Mais aceito até pelo judiciário do que um WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele é facilmente manipulado. Sim. Eu venho aqui, como a gente já falou hoje aqui, trocaram a minha foto lá, era como se fosse eu falando. E, na verdade, não era. Isso. Já o e-mail não é tão simples essa manipulação. Então, assim, eu sempre costumo dizer, meu cliente, mas eu tenho muitas conversas aqui pelo WhatsApp. Poxa, bacana, ok. A empresa tem um e-mail? Se tiver um e-mail, tudo que foi conversado no WhatsApp, transcreve para o e-mail e manda um e-mail para a empresa. Aguarda uma resposta da empresa, vê se eles vão... Luiz, se eles não responderem, ok, a gente mostra que você fez contato com a empresa por um canal oficial. Sim. Só entrar no Instagram deles lá, provavelmente vai ter o e-mail, no site vai ter o e-mail, então consegue provar que, de fato, aquele e-mail é daquela empresa, entendeu? Sim, entendi. Então, uma dica bem interessante. E a outra, né, pra gente finalizar e eu não me alongar muito também, não ignorem os protocolos de atendimento. Tá. Anotar tudo, né? Não confie, a gente pode mandar pro SMS do senhor? Não, quero aqui, vou escrever aqui agora. Porque eu faço isso. Porque isso também, Catarina, eu já ganhei processos com o número de protocolos. Sério? Sim, porque qual é a forma que o consumidor tem de comprovar que fez aquele contato? Sim. É só o protocolo. E aquele protocolo que é dado pela URA eletrônica? Pode anotar também. Vale também. Vale. Mas às vezes a URA fala uma coisa e o atendente te dá outro. São 2 protocolos, sem problema nenhum. Anota os dois. Anota os dois. Mais um protocolo. Eles gravam mesmo essas conversas? Gravam. Tem como você pedir? Tipo, tem. Você é advogado, você vai pedir. Pode. Aquela conversa do dia tal. Pode pedir também. O consumidor tem esse direito. Eles devem gravar isso? Então, você tem direito de pedir dos últimos 90 dias. Sim. Entendeu? É o direito já do... Exato. Luiz, mas eu não consegui pedir ali os protocolos, a gravação. Pede o histórico de protocolo de 1 ano. Olha, eles também podem passar. Também. Não anotei. Beleza, tudo bem. Então, olha só. Quero aqui que vocês me passem agora, pelo menos, então, aí, o histórico de protocolo nos meus últimos 12 meses aí de contato com vocês. Sim, legal. Eles podem eles passam isso pra você também. Tem um pessoal que agora tá fazendo atendimento via chat. Sim. E depois que acaba ou que cai a ligação, entra um e-mail pra gente. Uhum. Eu acho isso bem legal, porque é uma maneira da empresa se respaldar e a gente ter, mas não é todo mundo que tem essa ferramenta. Eu vejo que são raros, né? São raras as pessoas que até têm. porque, por exemplo, eu falo seguramente, as grandes empresas não vão ter, exatamente para não botar o seu na reta. Exatamente. Vão até porque senão burlar tudo que puder. Até porque senão, vai ter um contato de e-mail aqui, eles vão me mandar, já é. Não, normalmente não. Então,
o protocolo ainda hoje o melhor. é a melhor solução. E é engraçado, entendeu? né, que é uma coisa muito antiga e a gente hoje está Sim. tão tecnológico e o protocolo ainda tá lá. Porque, assim, o consumidor pode inventar o protocolo? Sim, até pode. Tudo, mas da mesma forma que a empresa pode dizer que você também não ligou. Aquela história dos números, 2020, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes é tudo igual. Exatamente. Aí tu joga um número ali fictício no final Mas pra... isso é outra coisa bacana também. Eu vi isso já em operadoras de telefonia, tá? Elas têm lá como confirmar o protocolo. Você Sim. coloca assim, exemplo, no Google, confirmação do protocolo da empresa tal. Vai cair num lugar que você joga o número de protocolo, ele confirma se aquele protocolo é verdadeiro ou não. Legal. Na própria eu vi isso em operadora de telefonia. Não sei se tem em outras empresas, mas operadora de telefonia com certeza. Sim. Das 4 grandes, Sim. eu posso garantir que tem. Já. Exatamente. Legal. Então, assim, é até uma certa forma do consumidor Saber que tá funcionando. Que Exato, funciona esse mesmo. aqui de fato, e a empresa não vai nem poder alegar que aquele protocolo foi inventado, né? Olha, porque tá aqui. No próprio site de vocês diz que o meu protocolo é esse aqui. Muito bom, muito Entendeu? legal. Essa questão do protocolo, eu sou uma que eu sempre anotei, sempre fui a chatinha de isso anotar no protocolo. bem né? bacana anotar também. muito Isso aí legal. Também eu oriento e falo pra caramba e eu faço também. Não é cada de ferreiro espeto de pau, não. Eu faço né? também. Faz de verdade, né? Esse de verdade eu faço. Aí tem já, a Mariana colocou aqui, muito bom os temas, parabéns. Agradecemos, Mariana, está aqui conosco até agora. Porque os protocolos têm 25 números para anotar e é muito chato. E é o que eu falo. Assim, começa com 2020, bananá. 2023, 01, não sei o que é. E quando você cai a ligação, tu volta, tu já sabe que pelo menos os 5 primeiros números são iguais, né? Que aí hoje você normalmente já é o anota e ano. Exatamente. O ano, o mês, o dia, sei lá, o tamanho da tua filha, e é verdade, é muito engraçado. Eu anoto todos também. A Lina tá aqui dizendo que anota tudo, Bacana, eu anoto tudo, bacana. eu sou a chatinha, né? Bom, doutor, uma perguntinha básica antes para saber se você quer participar do nosso ping-pong. Vamos lá. Ping-pong é básico, uma palavra, ou se você quiser complementar com alguma coisa, né? Que seja de valia complementar. É um ping-pong, é mais para conhecer, para o público saber um pouco mais de você, Sim. né? Como pessoa, não só sobre o profissional, né? Então, vamos lá. Família. Base. Profissional, Luiz Otávio. Dedicado. O empreendedor. Doido. Eu me divirto, eu adoro, porque eu também já fiz alguns, né? Com relação a estudo. Sempre, tô sempre me atualizando, buscando me atualizar. Então, assim, em uma palavra é sempre. Deus. Creio. E um sonho que você ainda não realizou. Parece simples, né? Mas é relacionado a 1, 2, 3 milhas, uma viagem para fora do Brasil. Que legal, bacana. Você não... E levar as crianças todas, ou não? Vai ser uma lua de mel? Então, exato. A primeira vontade mesmo aí com a minha esposa. Legal. Pelo amor de Deus, gente, nada contra meus filhos, mas só quem tem sabe. Então, assim, aquele momento que a gente tem para dar aquele respiro. Exatamente. Tipo assim, depois da pandemia, do bebê pandemia, voltou pauleira, e aí hoje vocês merecem sim uma lua de mel, né? Um descanso de uma semaninha, deixando cada um pouquinho com a avó ali. Aí. Aproveite, porque isso é muito bom. A Mariana tá rindo aqui, né? A Cris chegou atrasada, ela tá doida pra ver a live. Bacana. Que ela perdeu de conhecer o Luiz Otávio, que a gente fala bastante, né? A gente troca aqui. Sim, sim. A doutora Cristiane, que já participou de podcast aqui com a gente, mas vai ficar gravado, Cris, você vai ver, né? Aqui, ó, a Ana Carolina já botou coraçãozinho, quer dizer, ela já está doida para ir pelo lua de mel. É a esposa. Aí, agora também, né, vem aquela básica, a nossa lembrancinha aqui, que é uma florzinha para quem não conhece o Trulicast. Luiz, obrigado. É uma lembrança, aí, galera, um símbolo, né? É um símbolo nosso para os nossos clientes. Eu sei que você tem um belo jardim, vai ser pequenininha lá no meio, mas que fortaleça. É um símbolo mesmo de fortalecer o seu trabalho, a sua profissão, a nossa parceria, né? Que a gente consiga cada vez mais prosperar e seguir aí à frente disso aí, tá? Obrigada. Te agradeço muito ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite de poder falar um pouquinho, não só do meu trabalho, mas falar do direito do consumidor
de um modo geral, logicamente, teriam outros inúmeros temas aqui. Não vão faltar oportunidades. E agradecer também, né? A Trulli, né, por ter me acolhido tão bem, né, não só a mim, mas a todo o meu escritório de uma forma geral. É o local que eu falo isso nos meus stories, né? Foi o local que, de fato, a gente escolheu para ser a nossa sede principal para atender os nossos clientes. Legal. Então, a gente só vai colocar ali, né, no local quem é a gente, né? Quem é o cliente que faz a gente crescer. Então, eu escolhi vocês para isso. Não é à toa que na quinta-feira já tô aqui de novo, né? Legal, temos live. Quem perdeu hoje tem live quinta-feira. Quinta-feira eu vou fazer uma outra live, tá? Então, agradecer mesmo ao convite de estar participando aqui. Espero ter contribuído para a galera. Muito. E pedir. Continue dessa forma, continuem vocês trabalhando, né? Vou pedir licença para falar os nomes, Catari, Tony, o Alexandre, que tá sempre... eu não posso agora, mas tá sempre dando um jeitinho para atender a gente. Isso. Então, de coração, não é merchan, galera. É o que eu falo, eu só costumo indicar aquilo que eu uso, né? Sim, então, eu uso a Trulli, vou continuar usando, então indico para todo mundo mesmo. E mais uma vez, obrigado e obrigado a todos que estão aí com a gente até agora. Legal, beleza? Muito obrigada. É muito bacana a gente ter, né, como eu já falei, ter clientes como vocês, né? Os clientes que têm uma pegada legal, bacana. Se tem algum problema, né, a gente tá aqui trocando, conversa, dica um com o outro e poder saber que pode um dia, quem sabe, a gente trocar essa coisa de ter necessidade do trabalho de vocês. Porque aqui é isso, né? Network o tempo todo, né? Isso aí. Que agora você sabe que tá tendo ranking de quem é o podcast que tá mais na auge, frente. Então, tá? galera, me ajuda aí. O meu tá no ao vivo. Tem ranking. Brincadeira, mas assim, muito legal. Brigadão pela oportunidade, pelo tempo, né? Uma hora que você tá em casa com a família e a gente tá aqui ao vivaço com várias perguntas. Meu telefone acabou de descarregar a bateria. Faz parte do ao vivo. Então, agradecer você que ficou aqui com a gente até agora. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Aqui no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de todos os episódios. Não deixe de seguir a nossa página e conhecer os nossos clientes, Dr. Luiz Otávio, com a página do Guardião do Consumidor. Tem muita matéria legal lá para você. E se você quer fazer o seu podcast, aqui nosso estúdio está, maravilhoso, esperando você. Venha que a gente te ajuda a tirar o projeto do papel. Vem para Trulli Offices você também.